Hoje eu quero falar para você que é empreendedor, para você que está aqui comigo, que já me acompanha, para você que não me acompanha ainda, seja bem-vindo, tá? A gente vai falar que empreender não é fácil, tem as suas dificuldades, mas é o caminho mais rápido para você gerar riqueza, para você ter aquela tão sonhada liberdade. Aquela liberdade de tempo, aquela liberdade financeira. Então, a maneira hoje mais fácil de você adquirir uma liberdade financeira ou liberdade de tempo, liberdade geográfica, você consegue através do empreendedorismo. Só que para empreender, muitas das vezes, tem suas dificuldades e você precisa estar capacitado. Uma faculdade, por exemplo, um curso técnico, nada disso te ensina a vender, a gerenciar, a cuidar do financeiro. Então, tudo isso é importante para que você consiga fazer uma empresa realmente dar lucro, seja rentável, seja próspera, vamos colocar assim. E para que uma empresa seja próspera e que uma empresa não dependa tanto da sua pessoa, por exemplo, e que a empresa rode muitas das vezes sem você, você precisa ter algumas coisas que a gente vai falar, que é, primeiro, saúde mental. Primeiro ponto é saúde mental. Você precisa ter uma saúde mental em dia. Você precisa cuidar do seu corpo, porque o seu corpo estando bem vai refletir na sua empresa. O seu corpo tendo rotina, tendo um equilíbrio de alimentação, exercício físico, sono, automaticamente o seu dia vai começar diferente. E isso é comprovado com estudos científicos. Então, se você não tem esse controle, está sempre desorganizado, desordenado, o primeiro ponto é cuidar dessa pessoa que é mais importante, que é você, que é eu. Então, quando a gente acorda, né, eu falo eu mesmo, eu cuidar de mim, o eu, né? Quando a gente acorda para isso, acorda para a vida, entende que a grandeza que é cuidar desse seu corpo aí, essa pessoa aí que está assistindo, me ouvindo falar isso, é muito importante, porque mesmo que você não empreenda, você pode trabalhar fichado, pode trabalhar no regime CLT para alguém. Mas se você não está bem, isso vai refletir no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua produção. Reflita, pense sobre isso, tá? Porque você estando bem, tudo flui, tudo melhora. E a partir desse ponto que você começa a cuidar da sua pessoa, automaticamente as outras coisas vão entrando em ordem. Você começa aqui a ver que você precisa de, para ter uma empresa saudável e legal, você precisa de pessoas, processos e tecnologia. Sim, são 3 pilares hoje que uma empresa precisa: pessoas, processos e tecnologias. O processo tem que vir primeiro do que as pessoas. Porque não adianta você contratar um funcionário e ele não ter processo, não saber para onde que está indo, não ter um direcionamento. Então, se você está querendo empreender, pense nos processos. A sua empresa vai funcionar sozinha, só com você? Dependendo do tipo de empresa, talvez funcione, né? Porque tem muita empresa de dropship, de marketing digital hoje, que você faz uma campanha de marketing de tráfego pago, automatiza tudo, coloca a tecnologia a seu favor e automaticamente ela vai vendendo sozinha. Então, o que você precisa é só gerenciar ali aqueles anúncios, automaticamente, dependendo, se você for um afiliado, você vai só receber a comissão. Então, assim, tem várias formas. Às vezes tem formas assim que você vende um produto e quem é quem fabrica, por exemplo, aquele produto, quem é dono daquela marca, que cuida das entregas, então você não precisa nem ter estoque. Então hoje existem várias formas de empreender. Mas quando a gente fala em crescer uma empresa, estruturar uma empresa,
A gente nunca cresce sozinho. A gente sempre precisa de pessoas do nosso lado, pessoas boas. E para ter essas pessoas boas do nosso lado, a gente precisa mostrar valor para essas pessoas, mostrar para elas o quão é importante ter elas na equipe e quanto que elas vai ser uma troca, né? Vai ser um ganha-ganha. E para isso você precisa começar a estruturar processo. Por quê? Porque você tendo os processos bem definidos, por exemplo, quando eu falo de processo, eu estou falando um exemplo. Eu tenho uma loja, por exemplo, uma loja física de roupa. E eu preciso ter um caixa, ter uma menina para controlar lá as vendas no meu caixa. Tá, mas qual que é o processo do caixa? O que essa menina vai fazer? Então, primeiro ponto, a gente faz um checklist, lista todas as atividades dessa menina ou desse funcionário. Listar mesmo, tipo, abrir o caixa, conferir isso, conferir aquilo. E o passo a passo, o beabá mesmo. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente pode jogar isso para um Trello, para um Notas do iPhone, mas o Trello é mais visível. Então você divide ali em quadros, em blocos e coloca, por exemplo, rotinas diárias, rotinas semanais, rotinas mensais. Pra quê? E coloca uma coluna assim, urgente. Por quê? Tudo aquilo que for entrando, você vai colocando lá no Trello. Colocou no Trello, por exemplo, abertura de caixa. O que eu preciso para abrir o caixa da minha loja? Para mim abrir o caixa, eu preciso acessar o sistema, aí coloca o link do sistema, o login e senha, coloca ainda o valor da abertura do caixa, entendeu? E aí, automaticamente, você vai descrever de que forma, o passo a passo mesmo. Quando a gente fala de desenhar processo, é isso. Desta forma, da mesma forma que eu expliquei, por exemplo, o processo do caixa, a gente vai colocar um processo, por exemplo, de vendas, porque você tem uma loja, ela sobrevive através das vendas, então eu tenho que ter um processo de vendas. Por que eu preciso ter um processo de vendas? Por quê? Porque aquela forma de atendimento, ela tem que ser padrão, ela tem que ter excelência. Então, se você preza, por exemplo, por um bom atendimento, um atendimento humanizado, um atendimento caloroso, um atendimento onde as pessoas vão chegar sorrindo e o seu vendedor, ele tem que estar ligado nisso. Para ele saber disso, precisa estar escrito num processo de treinamento de vendas. E esse processo tem que ser realmente desenhado, sabe? E assim, com objeções, com script de vendas, como que eu vendo, a forma que eu vendo. Se você tá aí vendo esse vídeo, é porque você sabe vender, você sabe empreender, você sabe fazer dinheiro, entendeu? Fazer dinheiro, não é ganhar, fazer dinheiro. Se você sabe fazer dinheiro, automaticamente você sabe vender. Se você sabe vender, você pode padronizar isso. Padronizou isso, as coisas vão fluir